Programa Linfran Moral e a partir de agora também estamos ao vivo no Facebook, como a gente anunciou durante a semana. Nosso convidado de hoje é Lucas Andrelino, ele é empreendedor, né? Ele é uma pessoa que não estou celebrando missa do corpo presente, mas muito preparada para falar sobre o assunto. É um palestrante e a gente fez o convite e ele veio nos prestigiar hoje aqui na Rádio Moral Web para a gente falar sobre empreendimento, certo? Então é o tema de hoje. Você que tem algum empreendimento ou pretende entrar nesse segmento, se quiser fazer alguma pergunta daqui a pouquinho, só mandar no meu WhatsApp 981 26 3003. Mas antes vamos trazer o bom dia do nosso convidado Lucas e na sequência a gente vai pautando aqui as perguntas para ele. Lucas, bom dia e fica à vontade. Bom dia, Linfran Moral. Obrigado pelo convite, agradecer a princípio. Bom dia a todos os ouvintes. Interessante a gente abordar esse tema, essa temática, porque muita gente já faz empreendedorismo e hoje nem sabe, né? Muito interessante. Aqui, como a gente faz com todos os convidados em qualquer profissão, eu queria que você falasse um pouquinho para você sobre sua trajetória profissional, desde o início, certo? Como também eu conheço alguma parte de sua história, que inclusive a gente já estudou junto um ano, não é isso? Mas os ouvintes precisam saber também para a gente chegar aonde você está hoje, que é no ramo de empreendimento. Conta um pouquinho da tua história aí para nós. Eu vou tentar encurtar o máximo possível, né? Porque é bem longa, bem árdua, graças a Deus, bem complicada, que é justamente esse tipo de coisa que acaba preparando a gente para a vida, né? Eu fui para São Paulo aos 17, não era nem de maior ainda. Cheguei lá, trabalhei no supermercado, trabalhei 3 anos e meio, para ter a ideia de como é trabalhar para os outros, CLT, esse tipo de situação. E com 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho, saí, em vez de pegar o dinheiro que eu ganhei de rescisão e tal, como muita gente pega e investe e tal, eu investi em mim mesmo, em vez de investir no empreendimento, saí do país, aprendi uma nova língua, conheci 2 países e depois que eu voltei dessas viagens, eu estava meio que procurando alguma coisa para fazer, tinha acabado de me formar e tal, sou formado em logística, e nosso amigo doutor da Roça, na época não era doutor da Roça ainda, um grande amigo aí, desde de infância, a gente se encontrou em São Paulo, ele já estava fazendo, ele não trabalhava como advogado ainda, tinha alguns amigos que trabalhavam na parte de eventos, e ele falou assim, cara, porque você não está fazendo nada, porque você não ganha um dinheiro a mais. Eu falei, não, beleza, como toda coisa boa, às vezes acontece sem a gente esperar, né? Comecei a trabalhar com o Fernando, comecei a trabalhar com um amigo que o Fernando indicou, e esse amigo que era de Fernando acabou se tornando meu sócio mais na frente, que é o Miller Vieira, de São Paulo. A gente tem sociedade até hoje, são 7 anos de sociedade. Com isso, eu comecei ali aos primeiros passos na parte do empreendedorismo. Já havia a base teórica de ter aprendido, de ter estudado tudo isso, fora as pós-graduações que eu fiz dentro da área. Eu peguei toda essa bagagem e apliquei no mundo real, na prática mesmo. Com isso, trabalhei com a parte de coquetelaria. Hoje eu sou mixólogo molecular, além de palestrar, faço também análise de mercado para outras empresas, restaurantes, bares. Sou voltado à coquetelaria, principalmente a brasileira, sou especialista em caipirinha. E depois dessa sociedade, a gente viu que a gente teve um grande crescimento da empresa ali, que na época a gente fazia contratação de apenas 7 pessoas, 8 pessoas por semana. E depois a gente passou semanalmente, depois do crescimento, depois do boom também em São Paulo, a contratar 450 pessoas por semana. A gente tem uma agência de contratação de mão de obra para bar e restaurante em São Paulo. Você quer que eu continue? Você quer fazer? Pode ir.
nessa, ali eu fui vendo, pegando o gosto da situação, e cada oportunidade que eu tinha de investir, de aprender com uma coisa diferente, eu acabava abraçando a situação. Então, dentro da área de eventos mesmo, eu trabalhei com quase tudo. Eu tenho uma expertise de todas as áreas ali. Fui produtor de eventos, trabalhei na APAS, que é 2 anos seguidos, que a APAS hoje é o maior evento supermercadista do planeta. Fiz Lollapalooza 2 anos também na parte de produção de eventos com eles. Fora outros eventos, a BAV, a TEC. Fiz também Invictus Fest, que é um evento de pagode, que a nossa própria agência criou. A gente fez em Araraquara o primeiro ano. E daí foi uma coisa puxando a outra, acabei fazendo tanto na parte da produção, como dono de empresa, como a parte da coquetelaria, aprendendo cada vez mais. Daí a gente pegou a empresa, fez um curso de coquetelaria, onde eu lecionei por 1 ano e meio. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer em São Paulo, era muito gratificante. Os alunos, até hoje eu tenho contato com os alunos. Inclusive tem um aluno meu que entrou em contato comigo essa semana, já perguntando como é que era empreender no Nordeste e tudo mais, porque ele está com prospecção de vir para cá. Ele é natural da Bahia, se eu não me engano, de uma cidadezinha da Bahia. Ele estava me perguntando quais são as dificuldades e tal, eu estava passando um insight para ele. Lucas, mas quando você nasceu em São Paulo, não é isso? Sou paulistano. Aí veio para morar aqui no Nordeste, depois retornou, não é isso? Isso. Quando você veio para aqui, para o Nordeste, que retornou para São Paulo, você já foi com a ideia de trabalhar para você, de empreender, ou você foi na ideia de trabalhar para os outros? Porque foi assim, minha família veio, com 9 anos, 9, 10 anos mais ou menos, e eu voltei com 17. Eu tenho mais tempo em São Paulo do que aqui mesmo. E depois, com 26, foi que eu voltei de novo, que aí eu era noivo na época e tudo mais, teve toda uma situação. Quando eu fui, não fui exatamente para trabalhar para mim mesmo. Lógico que a gente tem a ambição de ter seu próprio negócio e tudo mais, mas fui para trabalhar para os outros. A minha meta era, mesmo trabalhando para os outros, vou pagar minha faculdade, vou fazer alguma pós-graduação, vou tentar sair do país, que era uma coisa que eu também queria para crescimento pessoal, e depois voltar e ver o que dá para se encaixar, o que dá para fazer. Isso. Aí, no caso, hoje você está aqui no Nordeste, você já teve um empreendimento que todos os ouvintes de Nazarezinho, principalmente, conheceu e frequentou aí o Espaço 3, né? Que era um lugar muito frequentado pelos jovens, um ambiente aconchegante, muito organizado. Fala para nós aí a experiência de empreender em São Paulo e depois aqui no Nordeste. É bastante interessante, assim. Eu não vou falar que é um mais fácil ou outro mais difícil, porque não cabe a mim fazer essa comparação. Mas são mundos totalmente diferentes, são culturas diferentes. Interessante você dar esse exemplo do Espaço 3. O Espaço 3 foi um sucesso, graças a Deus. A gente começou com um projeto basicamente do zero. Muitas das vezes, dentro do próprio empreendimento, eu mesmo trabalhava de servente de pedreiro, ajudava, cavava, fazia, buscava, carregava. Que eu sou do tipo de empreendedor que eu não sou daqueles que apenas bolo o projeto e deixo lá para ou alguém entrar como investimento e fazer acontecer, ou simplesmente colocar alguém para trabalhar, gastar todo o meu dinheiro e deixar aquilo ali. Eu gosto de botar a mão na massa, ver a cada processo e tudo mais. O espaço foi um sucesso. Hoje não sou mais dentro da marca, eu era sociedade com a minha ex-noiva. A gente fez a dissolução da empresa, ficou tudo para ela, ou para a família, não sei como é que está a situação hoje. Mas foi diferente, acho que seria a palavra. São Paulo, a gente tem... Eu estava até conversando, não sei para quem acompanhou a última live que eu fiz com o meu sócio, a gente até comentou esse tipo de situação. Em São Paulo, a gente começa empreendendo, você cria um negócio, pode ser um negócio do zero, tipo, ninguém pensou ainda. Você cria um negócio, tipo, em uma semana já tem 100 pessoas fazendo a mesma coisa que você estava fazendo, a mesma coisa que você criou. Então, a competitividade é enorme. Maior, né?
Em compensação, a gente tem uma gama de pessoas maior. A gente está na maior metrópole da América Latina. Com isso, te dá uma gama de pessoas para você atingir também muito grande. Então, o risco de dar errado é minimizado. Lucas, eu vou perguntando aqui a você o que vai vir na mente, certo? Porque aqui é um bate-papo. Fica à vontade, fica à vontade. Veio na minha mente aqui até um assunto que eu perguntava a você, que a galera fala muito, que diz assim, que lá em São Paulo, diferente, que eu também nunca fui lá, mas você vai dizer essa dúvida. Diferente daqui, o negócio lá, os empreendimentos lá, só trabalha praticamente dinheiro ou cartão, não é isso? É. Aqui tem aquela cultura ainda de, ei, manda ali, por exemplo, manda uma caixa de cerveja, semana que vem eu passo aí. Isso aqui também, você acha que é uma grande dificuldade aqui para nossa região por causa dessa cultura? Eu acho, no ponto de vista socioeconômico, em compensação, é um adendo para reconhecimento de persona. O que é o reconhecimento de persona? Você entender qual tipo de cliente você está atuando, você está atendendo. Em São Paulo não existe isso. Em São Paulo não existe fiado. Em São Paulo eu estou acreditando. Eu estou com 3 anos que estou aqui agora, né? Depois que eu voltei. Mas pela caminhada que eu já estava lá antes de vir para cá, eu acho que São Paulo nem cédula tem mais. Ninguém está usando mais isso. Isso aí já é ultrapassado. Cheque nem se fala. Então, essa questão de quais são os 2 pontos que você abordou em relação a isso? Em São Paulo, isso não existe. Isso é bom porque, no ponto de vista socioeconômico, você tem um fundo de caixa maior. Você consegue rotacionar seu dinheiro ali e conseguir que ele faça trabalhar para você de maneira inteligente. Em contrapartida, mesmo que tenha isso, na posição que é feita aqui, por exemplo, você tem o tipo de cliente fiel. Você acaba fidelizando o cliente. Óbvio que a gente não está falando daquele cliente que pega e não paga nunca mais. Mas aquele cliente fiel que, por mais que ele, sei lá, vou comprar uma caixa de cerveja, manda a caixa de cerveja, eu pago semana que vem. Quando ele vai buscar semana que vem, ele já pega outra. E assim ele vai rotacionando ali, ele cria uma fidelidade de compra com você que nunca mais ele deixa. Eu tenho esse exemplo, que tem o meu avô que tem, eu acho que, se eu não me engano, a última vez que ele falou que tinha 68 anos de comércio. Por aí, Bonivalência. Por aí, né? 68 anos de comércio. E meu avô, desde que eu conheço por gente que tem justamente clientes fiéis, que vão todo mês lá para comprar, todo mês compra, todo mês paga e tudo mais. Lucas, deixa eu mandar um abraço aqui para Nego Jonas, que tá mandando um abraço para você. Diz assim, bom dia, moral, um abração para esse cara que tá aí com você. Uma cabeça pensante, né? Acima do seu tempo. E também Vânia, lá em Feira de Santana, tá com a gente. Josefa, lá em São Paulo. Professor Messias, aqui em Nazarezinho. Todos mandando um abraço para você. Abraço para todos. Nego Jonas, logo mais a gente vai se ver aí, que eu tenho um projetinho novo aí pra gente conversar. A turma aí sempre antenada aqui na nossa live. Você que tá ouvindo pelo Radiosnet, obrigado pela audiência. E você que tá assistindo pelo Facebook também. Lembrando que esse vídeo depois vai ficar disponível em nosso canal. Daqui a pouquinho também tem umas perguntas aqui que os ouvintes estão mandando, vou soltar aqui. Mas, dando sequência aqui à minha pauta aqui, quais os primeiros passos para uma pessoa abrir uma empresa, Lucas? Que isso também é uma dúvida que eu acredito que passa pela cabeça de muita gente, né? Como começar? Porque às vezes você tem até já o capital, não é isso, para investir, e você é leigo no assunto. Dependendo da situação, dependendo do empreendimento, dependendo do que você vai investir, você não precisa nem de capital. Por exemplo, a gente está fazendo um torneio, que vai ser um torneio amanhã, um torneio de futebol e tudo mais. Primeiro torneio regional NASA 1. Esse torneio foi feito basicamente sem nenhum capital. A própria bebida, a gente não precisa comprar, não precisa ter esse investimento de bebida, que existe a compra de bebida incomodata, tudo que você compra, tudo que você pega, você pode devolver o que sobrar, ficando somente com lucro, você com a margem de compra maior. E para começar, Moral, eu acho que a principal ponta é o estudo. Por mais que tenham várias pessoas que já façam isso, como eu falei no começo, que são empreendedores sem saber que são, você tendo um pouquinho do conhecimento teórico, não estou falando que você precisa fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação que nem eu fiz,
mas você tendo um pouquinho do pensamento, do conhecimento teórico, isso te ajuda muito em fazer várias coisas, como, por exemplo, a contabilidade da sua empresa, o financeiro, compras a pagar, compras a receber, próprio RH, que aí você faz a parte da contratação de quem vai trabalhar com você, faz uma seleção melhor. Então, o estudo eu acho que seria a base para qualquer empreendimento. Você entender qual tipo de empreendimento você está querendo colocar, quais são os pontos positivos, o lugar que você vai colocar, se tem saída, qual o tipo de produto que você vai vender. É muito interessante você fazer todo esse estudo e análise, porque você começar um empreendimento às cegas também é muito complicado. A probabilidade de dar errado é bem maior. Sobre a sociedade, o que você tem a dizer? Você acha mais viável a gente começar um empreendimento sozinho ou já ter a experiência de ter um sócio? Ou uns sócios, né? É muito interessante essa pergunta, ainda mais para mim, que já tive alguns. Eu acho que é relativo. Obviamente, todo mundo vai pensar assim, eu não quero um sócio porque são duas cabeças que pensam de maneira diferente e vai ter atrito. Nem sempre. Como eu falei na conversa anterior, eu tenho um sócio de mais de 7 anos, eu nunca houve discussão nenhuma com esse. Embora eu tenha tido o mais recente, que era a minha ex-noiva, e a gente teve uma dissolução, mas isso tem toda uma história por trás, a história da dissolução, por que chegou nisso. Então é relativo, depende muito com quem você vai fazer a sociedade. Se a pessoa vai entrar com capital, se vai entrar como investidor anjo, se ele vai trabalhar junto a você, que é muito interessante. Eu acho que em toda a sociedade os dois têm que estar totalmente proativos para fazer o que precisar pelo teu negócio. Ao invés de, por exemplo, o cara entra como investidor anjo, você entra com a mão de obra, o cara só quer entrar com dinheiro e quer ver o negócio acontecer. E não é por aí. Eu acho que os dois precisam estar ali muito proativos para fazer com que o empreendimento faça render, porque já é 50% dividido para os dois, né? Já tem a margem de lucro diminuída. Então, você tem que pensar, não é ruim ter uma sociedade, mas também não é bom. Você precisa entender com quem você vai fazer a sociedade. Lucas, isso aí acontece muito na música. Eu já assisti já podcast e acontece muito na música. Por exemplo, o empresário tem lá seu dinheiro parado, né? No banco lá. E vê um jovem talentoso que estourou uma música e tal. E ele vê que tem, né? Que o jovem tem capacidade para prosseguir com sucesso. E ele investe seu dinheiro nessa carreira. E às vezes dá errado, aí depois fica cobrando. Aí isso que você falou é importante. Não adianta só também investir o dinheiro, também tem que ajudar também no caso de música, na divulgação, né? Tentar vender o produto, não é isso? Com certeza, eu acho que isso serve não só para o ramo musical, mas qualquer área. A gente precisa estar totalmente proativo naquilo que se você tem uma meta, independente se você está entrando só com dinheiro, você precisa fazer acontecer em algumas partes, porque se você já é o detentor do capital, você também é detentor de tempo para fazer com que o projeto aconteça. Então, dando sequência aqui, fala pra gente aí qual foi a tua maior dificuldade. A maior dificuldade que você encontrou quando você foi começar seu primeiro empreendimento. talvez a inibição. Não que eu fosse envergonhado para fazer algumas coisas, mas no ramo que eu atuava em São Paulo, era um ramo que a gente atuava diretamente com o consumidor, diretamente com o cliente. E aquilo ali é um paradigma que eu acho que muita gente tem hoje e é uma coisa que você vai quebrando e desconstruindo da sua mente até você chegar num ponto que seja aceitável da sociedade. Aí onde a gente separa o joio do trigo, para saber quem é bom e quem não é. Tem pessoas que ficam tão bom naquilo ali que acaba fazendo profissão. Eu digo com veemência que eu sou bom nisso. Já pessoas que fazem aquilo por fazer, conseguem fazer o atendimento ao consumidor e já não são tão proativos para outras situações. Mas acho que muita gente deve ter pensado, acho que o principal deve ser o capital. Mas como eu disse, dependendo do que você vai investir, você nem de capital você precisa. Você só precisa ter expertise do negócio e proatividade para fazer acontecer. Rapaz, eu
falando da minha opinião própria, com relação a uma única dificuldade que eu encontrei, Lucas, que quando eu era adolescente eu já fui vendedor também. Mas a maior dificuldade que eu encontrei, que eu não vejo que não dá pra mim, é você vender, o vendedor ambulante. Aquele que você sai de casa em casa para oferecer seu produto. Rapaz, pra mim, bicho, era muito, ficava constrangido, sei lá, eu acredito, eu acho, na minha opinião, que o empreendimento bom, o comércio bom é aquele que o cliente vem até você. Não você ficar procurando, principalmente naquele tempo que não tinha a internet, ficava mandar um áudiozinho, ei, vai querer produto hoje. Aí, para você andar de porta em porta. Um exemplo é esse pessoal que vende, né? Trabalha no Maranhão, né? Sim, Eu pessoal da Furadinha. acredito, bicho, aquela profissão ali, pra mim, é difícil seria difícil eu conduzir uma profissão daquela, de porta em porta, levando não. Minha opinião, certo? Sim, com certeza. O interessante disso é assim, você deu um exemplo interessante, que é o exemplo do Maranhão, a galera que trabalha com furadinha, com crediário, venda de roupa e tudo mais, às vezes em atacado, às vezes em varejo. Por isso que o interessante é trabalhar com esse tipo de venda com meta. Você ganha a partir do que você vende. Isso te induz, isso te empurra psicologicamente a você ir atrás mais, porque você sabe que se você não vender, no final do mês você não tem o seu dinheiro. Contrapartida, se você está com um foco muito grande com outra coisa, por exemplo, esdrúxulo, se eu tô a fim de comprar uma moto e eu preciso bater uma meta de 8 mil, para mim ganhar 8 mil no final do mês como bônus. Isso ali, você tendo uma meta ali, um foco, um ponto para você observar, por mais que você leve não, isso vai te induzir a cada vez mais ir para cima para você chegar, para bater a meta, para chegar no foco onde você queria, que é justamente comprar a moto, outra coisa a mais. Mas o não é muito complicado. Ei, Lucas, é igual a comissão, né, rapaz? Várias lojas que eu conheço, eles dão uma comissão pro vendedor, né? Pô, aquilo eu acredito que aquilo ali tanto ajuda o vendedor como a própria loja, porque se o vendedor sabe que vai ter aquele salário, por exemplo, se ele ganha 1.500 por mês, tanto faz ele vender como não vender, ele vai ficar na dele lá. E se você colocar uma comissão para ele, ele vai tentar vender mais, se esforçar, e automaticamente isso é bom para os dois lados, não é isso? Com certeza. Não só em loja de sapato, tem muito isso, roupa, loja de... Todos os tipos de loja. Hoje também foi agregado isso a bares e restaurantes. Para quem tinha alguma dúvida em relação a isso, a gente também tem garçons, bartenders que vendem comissionado. E eu tive o prazer de trabalhar num bar em São Paulo, se chama Navarro Cerveja Trincana. Foi uma das minhas escolas, assim como garçom, quando eu estava começando. E esse bar, ele fatura num sábado, ele abria das 3 horas, o movimento era pequeno das 3 horas até as 5, depois ficava das 5 até meia-noite, num movimento mais pegado. Esse bar, num sábado, ele faturava 45 mil reais. Ixi. E nisso, o impulsionamento, eram apenas 6 garçons. O impulsionamento de venda desse bar era justamente feito pelos garçons, porque era comissionado. A gente tinha uma diária que era paga ali, na época era 120, 150 reais, dependesse de como é que estava a situação do mercado. Mas dependendo da comissão que você tirava, às vezes, eu mesmo já fiz comissão de uma noite de 600 reais. Já vendi e bati meta de 600 reais. Então, quase tirei um salário numa noite. Não é isso? Já teve mês, obviamente, né? Na época que eu fazia faculdade, de eu trabalhar 2 semanas, eu não precisava trabalhar as outras 2 semanas. Eu já tinha batido uma meta ali de 2, 3 mil reais nas 2 semanas, sem precisar trabalhar as outras 2. Beleza, dando sequência aqui, vamos ouvir aqui uma pergunta de minha amiga Grazi, a comunicadora Grazi Gomes, lá do podcast, lá da cidade de Marisópolis. Grazi, bom dia, fica à vontade. Oi, bom dia, Elifran. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Moral Web. E ao nosso convidado do dia, né, Lucas Andrelino. O meu bom dia, eu me chamo Graziele, sou de Marisópolis, né, sou apresentadora do programa MaripaCast, nosso podcast aqui de Marisópolis. E, Lucas, eu tenho uma pergunta, aliás, uma dúvida, né, que muitos empreendedores que estão iniciando ou que estão querendo iniciar têm. Qual o valor, na sua opinião, qual o valor inicial de investimento para quem pretende abrir
uma pequena empresa em uma cidade no porte de Marisópolis, Nazarezinho, em cidade pequena, né? De poucos habitantes. Na sua opinião, qual o valor inicial que esse empreendedor pode aí estar investindo? Então, essa é a minha pergunta, né? O meu bom dia. Hoje é dia 1º de abril, um mês abençoado e próspero para todos. Fiquem na paz. Bom dia, Elif. Bom dia, Grazi. Grazi, né, Elifra? Bom dia, Grazi. Um ótimo dia para todos nós. Grazi, isso é muito relativo, porque, como eu disse, primeiramente a gente tem que ter um estudo do que você vai colocar. Qual o tipo de mercado, qual o tipo de venda, qual o tipo de prestação de serviço. É muito relativo eu falar um número e dizer que com esse número eu consigo, com esse capital inicial, eu consigo colocar um empreendimento. Isso vai depender do porte que você vai colocar, o tipo de venda, o tipo de produto que você vai vender. Mas vamos dar um exemplo aqui, como você quis algo mais indexado, vamos dar um exemplo. Digamos que eu vou colocar uma loja de roupa. Que tipo de roupa eu vou vender? Roupa masculina? Se for camisa, qual o custo inicial? Qual o CMV que eu tenho para fazer essa compra? Aí eu compro 10 peças. As 10 peças, cada peça R$100. Eu estou colocando uma roupinha média para boa, né? Então eu vou ter investimento ali de 1.000. Eu preciso de estoque? Não. Eu preciso de uma loja? Não. Eu preciso de quê? Eu preciso da divulgação, eu preciso da venda, às vezes pode até ser porta em porta, às vezes não precisa ser. A gente hoje tem os mecanismos de venda que é maravilhoso, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tem gente que conhece gente que vende até pelo Twitter, isso é magnífico. E então não tem um cálculo médio. Isso vai depender de como você vai começar, com o que você vai começar. E em questão de porte, de cidade, aí você já vai entrar num critério muito mais teórico e a ser estudado. Por exemplo, eu já coloquei um empreendimento em Nazaré, eu estou em vista em colocar mais 3 futuramente, num futuro bem próximo. E dentro deles, eu já fiz o cálculo de primeiro reconhecimento de persona, quais são os clientes que eu vou atingir, qual o público-alvo que eu quero vender. E outra, pelo porte da cidade. Eu posso fazer um investimento muito alto, eu sabendo que eu vou ter poucos clientes naquela loja, num fluxo menor? Não. Isso vai depender muito do... Eu vou até colocar números aqui para ficar mais claro para você. Eu vou colocar uma choperia, esse é o próximo empreendimento, eu acho que muita gente já está sabendo já. Depois do espaço 3 eu vou colocar algo muito mais organizado, muito mais bonito. Vou ter um investimento um pouco alto, mas em compensação, a gente que é administrativa, a gente que é empreendedor, a gente já tem o cálculo de projeção. Então é um cálculo feito a partir do que você vai investir de acordo com o teu público e qual a população da cidade onde você atua. Então eu já sei em quantos anos eu já vou tirar aquele valor que foi investido. Então, dependendo do porte, eu acho que é legal você também uma consultoria com alguém que entende, você pelo menos pegar dicas com alguém que já empreendeu na área, você fazer o reconhecimento de mercado. Quantas pessoas tem dentro da cidade que atuam na mesma área? Qual mais ou menos o valor médio de lucratividade que ela tira no mês? Obviamente ninguém vai falar isso, mas você vai ter ali uma média na cabeça. Então, a partir desse cálculo aí que você vai saber mais ou menos quanto você precisa para investir. Dando sequência aqui, rapaz, seu Bonfim é um grande ouvinte do programa, sempre participa e hoje ele não está conseguindo acompanhar por causa da internet, mas mesmo assim eu vou soltar o áudio dele porque ouvinte fiel é igual cliente fiel, né, Lucas? A gente tem que atender. Seu Bonfim, bom dia, fica à vontade. Bom dia, meu amigo Elifra Moral, bom dia, Lucas Andrelino, bom dia a todos. Elifra Moral, hoje eu vou ficar devendo a minha pergunta, porque a minha internet está muito atrapalhada hoje. Não consegui ouvir quase nada do que Lucas estava falando. Mas as poucas palavras que eu ouvi, ele fala muito bem. O bate-papo dele com você é muito agradável, mas eu preciso ouvir. Como eu não estou ouvindo, quero mandar um bom dia especial para ele, para você,
para todos do grupo, de todos os grupos do estado da Paraíba e do Brasil. Quero agradecer mais uma vez a ele por ter vindo aí para o programa, mas eu não tenho nem pergunta para fazer, porque eu não ouvi quase nada dele. A minha internet está muito ruim, mas enquanto isso, eu quero que você mande uma música aí e ofereça para a gente, porque eu abro o teu link, mas eu não consigo ouvir quase nada. Seu Bufinho, mas tá valendo só pela atenção que você sempre tem ao programa, tá bom? Um abração para você aí. Ele tá lá em Brasília ouvindo o nosso programa. Dando sequência aqui, Micaele Borges, da JM Variedades. Ela diz assim: bom dia, Moral. Lucas, na sua opinião, quais são os principais desafios do empreendedorismo? Bom dia, Micaele. O ouvinte anterior, eu queria só ressaltar que você falou que cliente bom e ouvinte bom. Esse é um ouvinte bom. Seu Bonfim, lá de Brasília. Bom dia, seu Bonfim. Cliente e ouvinte bom a gente tem que colocar nos braços. É ele que traz o capital para o nosso bolso. E Micaele também, bom dia, Micaele. Eu achei muito interessante o seu novo empreendimento, que você colocou o seu negócio. Também estudamos junto, né, Micaele? Qual foi a pergunta? A maior dificuldade. Qual os principais desafios, né, do empreendedor? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar até mais claro para você. O maior desafio que você vai encontrar é o teu público. Obviamente você já tem o seu público, já sabe para quem você vende, já tem o seu reconhecimento de persona ali que você provavelmente já deve ter feito sem nem saber o que estava fazendo, mas isso é muito interessante, importante é que faça mesmo, independente se sabe ou não sabe fazer. É você lidar o dia a dia, aquele jogo de cintura com o teu cliente. Às vezes são clientes que não pagam direitinho, às vezes você vende um produto parcelado e você precisa daquele capital de giro para você fazer acontecer o seu negócio, para você se reinvestir dentro dele mesmo. Mas a maior dificuldade é o jogo de cintura que você tem com o seu cliente, de você saber lidar com ele, de você estar com cabeça fria para atendê-lo todos os dias, para você saber conversar. Querendo ou não, uma venda é nada mais do que uma manipulação psicológica. Você induz ao seu cliente ali fazer a comprar seu produto, para ele se sentir satisfeito psicologicamente com aquele tipo de produto que ele requisitou e que ele comprou. Fora isso, eu acho que é uma questão muito de meta e de foco. Eu trabalho em cima de metas e de foco. Para mim é mais fácil, fica mais fácil, porque eu falo assim, eu vou dar também mais um exemplo que é nada a ver, tá? Eu vou comprar uma Ferrari, quem dera eu. Vou comprar uma Ferrari, então minha meta é aquela ali. Eu preciso trabalhar até chegar naquele ponto. Quando eu chegar naquele ponto, eu vou parar? Não. Eu vou já colocar outra meta para me conquistar também. Então, eu acho que são os dois principais pontos. É você trabalhar em cima do teu próprio psicológico para que você fazer seu negócio andar, para você atingir suas metas e trabalhar com o seu cliente, para você estar com cabeça fria todos os dias ali, para você conseguir fazer suas vendas. Aqui a galera... aí, meu amigo Francisco Sobreira Silva, ele colocou assim, a diferença, eu acho que aí o pessoal se preocupa em pagar, aqui precisa cobrar. Eu acho que ele quis dizer assim, que aqui, lá em São Paulo as pessoas, né, se preocupam em pagar, e aqui a gente tem que cobrar. Como que é o nome do... Francisco Sobreira. Francisco, é relativo. É uma questão, assim, de culturalismo. Aqui a gente tem uma coisa que é muito forte, que é justamente os clientes fiéis, que é o que a gente abordou um pouco mais anteriormente. Os clientes fiéis são aqueles que compram você mensalmente, semanalmente, dependendo de quanto tempo de prazo, e que estão se preocupando ali em pagar e tudo mais. Em São Paulo, em cidades grandes, São Paulo, Brasília, independente de onde você estiver, é diferente porque é um capital de giro diferente, é uma cultura diferente. Aí não tem amizade.
É mentira de quem falar que você está em cidade grande, você está para trabalhar, você está com foco e você tem amizades. Você tem conhecidos, você tem pessoas com quem você trabalha e tudo mais. Então, é uma questão de cultural. Essa cultura de pagar, de prazos que tem aqui, é uma coisa que já vem lá de trás, já vem pelo fato dos antigos donos de engenho ser detentores do comércio local. Com isso, eles prenderem o cliente a ele mesmo, porque moram na própria terra. É uma questão histórica assim que tem que ser estudada. E graças a Deus, com o tempo, vai se desfragmentando. E eu posso até dar um exemplo que você fazer de uma maneira diferente funciona. O próprio empreendimento que eu falei para você agora, na qual eu tinha sociedade, dissoluí a sociedade, hoje não é mais meu, não tinha R$ 1 fiado. Eu sempre vendia dinheiro, tive a cultura e a necessidade de mostrar para os meus clientes que é preciso pagar, ainda mais por uma questão de ser luxo. Hoje, lazer é luxo. Então, ou você tem ou você não tem. E os meus clientes entenderam tranquilamente. Todos eles não deixavam de ir no meu estabelecimento. Era um dos estabelecimentos da época mais frequentados quando era de minha posse. Então, para você ver que é uma questão ali que também o dono acaba tem que saber ter o jogo de cintura para lidar com o cliente, para fazer a venda acontecer de maneira certa. Meu amigo, o Nego Jonas diz assim, pergunta a ele quem é o cliente mais fiel dele. Aí, Pedro Bala, manda um alô para São José da Lagoa Tapada, sou daqui de Barueri, um abraço, valeu Pedro Bala. Doutor da Roça tá na audiência também, mandou até um áudio, vou soltar agora o áudio dele. Gilson Silva lá em São Paulo, Paulo Pons, Daniela Varelo, valeu Daniela, obrigado Daniela pela sintonia do programa. Rapaz, vamos ouvir mais um áudio. Bom dia para todos que estão na escuta do programa. Bom dia, Lucas. Vânia, diretamente de Feira de Santana, aqui na Bahia. A minha pergunta é o que todo empreendedor iniciante deve saber e quais os cuidados para que o negócio dê certo. Para você, Lucas. Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Vânia, lá de Feira de Santana, na Bahia. Vânia, bom dia, Vânia. Inclusive, eu tenho um primo que está morando aí. Eu vou logo menos eu vou visitar a cidade de vocês aí. Já ouvi falar muito bem, meu primo fala muito bem da cidade. É uma cidade de capital. Ele tem um comércio aí também, ele trabalha com questão de informática. Vânia, eu acho que o principal é você saber lidar com o teu capital. Muita gente, por exemplo, acha que tudo que você tira do mês, do produto que você vendeu, independente se é produto ou prestação de serviço, é lucro. E não é. Tem muita gente que não sabe fazer a própria compra do material para o teu serviço, para a tua prestação de serviço ou para o teu produto. Você tem que saber de cada centavo que sai de dentro da sua empresa, ter a contabilidade redondinha. Você precisa saber que tudo aquilo que entra não é lucro. Eu tenho R$ 1.000 de mercadoria, vendi a R$ 2.000. Eu tenho R$ 1.000 de lucro? Não. Onde você vai colocar energia? Onde você vai colocar água? Onde você vai colocar aluguel? Muitas vezes as pessoas pagam aluguel. Onde você vai colocar o teu trabalho, o teu salário? É importante que todo mundo pense de maneira que o teu patrão dentro do empreendedorismo, por mais que você trabalhe para você, é o teu negócio. Por mais que você trabalhe para si mesmo, o teu patrão é teu negócio. Você está trabalhando para alguém. Você precisa fazer com que o teu negócio, /patrão, tenha rendimentos. Então, você precisa ter muito cuidado na contabilidade do seu negócio. Do que entra, do que sai. Não fazer compras exorbitantes. Você ter um cálculo médio do que entra e do que sai. Você ter todo um controle financeiro ali. Que eu acho que hoje, o principal adendo que muitas empresas, pequenas e grandes empresas, caem em situações de abrir concordata, que é o falecimento da empresa, é justamente o fato de você não ter uma contabilidade redonda. Você não saber o que está entrando e o que está saindo. Que muitas vezes é o que está saindo. Às vezes você sabe o que está entrando, mas você não sabe administrar o que você tem ali como lucratividade e o que você vai investir dentro da tua própria empresa.
Beleza, na sequência aqui são 10 horas e 20 minutinhos. Dá só uma passada aqui nos nossos parceiros fortes que ajudam aqui o nosso projeto da sequência, né? E, rapaz, em nome da Clínica Cardiomed, Lojas Sou Mais, Mendes Bebida, Chico Autopeças, Lojas Araújo Móveis, em nome de doutora Radassa Rodrigues, WTEC, Clínica Essencial Estética, Arroz Favorito, em nome de Enzo Serralharia, Souza Lanches, o Rei do Pastel, New Line Telecom, Especial Gourmet, Farmácia Bem-Estar, Madeireira Central em Marisópolis, em nome de Luísa Modas e Farmácia Droga Vida. Vamos ouvir aqui mais um áudio aqui no programa. Marlene Gonçalves participa lá do Rio de Janeiro. Marlene, seja bem-vinda ao programa e bom dia. Bom dia, Elifran. Sim, Elifran, todo mundo fala que eu cozinho muito bem e que eu deveria pôr um comércio de alimentos, mas eu tenho medo, assim, de pôr alguma coisa sobre alimentos, comidas prontas. Eu quero que ela me dê um conselho para me ver o que eu posso pensar em fazer. Meu filho também sonha a gente pôr um mini restaurante, uma pastelaria, algo assim. Quero um conselho dela. Marlene, o seu áudio ficou um pouco baixo, mas deu para Lucas ouvir. Marlene, ela disse que o povo fala, Lucas, que ela cozinha muito bem e dá conselho para ela colocar um comércio. Ela pensa até num mini restaurante. O conselho que eu te dou, Marlene, bom dia, primeiramente, né? Adoro o Rio de Janeiro, já passei 2 anos novo aí e é sensacional. Na época que eu morava em São Paulo. Marlene, é fantástico você ter a mão de obra qualificada, que é justamente o que a gente não tem hoje. É muito difícil ter hoje, que alguém sabe o que está fazendo. Então, se você já tem esse feedback de pessoas, em fato de você cozinhar bem, já é um grande ponto que você tem aí a se começar. Em relação a você abrir um ponto comercial, depende muito do teu capital. Quanto você tem para investir, para você entender ali como você vai fazer e como você vai rotacionar. Você tem ponto fixo, você vai pagar aluguel. Esses cálculos têm que entrar tudo dentro do capital que você tem hoje para investir. Lembrando que você não pode, por exemplo, ter um capital de 10 mil reais, vou investir inteiro ele e depois eu não tenho um fundo de caixa para segurar as contas do mês seguinte, acaso o empreendimento não dê certo. A gente tem um cálculo mais ou menos em relação ao empreendedorismo que você tem que ter pelo menos em fundo de caixa para você segurar o teu próprio negócio 3 meses de vantagem dentro do teu bolso. Porque você tem 3 meses para fazer o teu negócio acontecer. Porque você, Marlene, já que você tem um bom feedback de pessoas que dizem que você deveria cozinhar e tudo mais, e fazer disso um negócio, por que você não começa com uma marmitaria? Que é um capital mais baixo e você vê se o teu cliente vai ter aceitação. Se já tem muita gente falando que é muito bom, faz a marmitaria. Como você faz isso? Entrega a domicílio. Arruma um transporte, que aí vai ser um capital muito menor para você investir, na própria bike, dependendo de onde você mora, dependendo de onde você vai atender seus clientes. Começa a fazer, começa a divulgar, usa as redes sociais a teu favor, a divulgar o teu empreendimento, a divulgar o teu negócio. Importante que seja muito bem organizado, porque hoje a gente não pode fazer algo mais ou menos, porque a competitividade já é grande e a gente já precisa ultrapassar isso, dar um passo à frente. Então, você vai começar você começando com uma marmitaria, você vai começar com um investimento menor. E você vê se você vai ter realmente essa aceitação dos seus clientes. Você vai comprar as tapoé de marmita, que é muito baratinho, que são os descartáveis. Você vai fazer a comida na sua própria casa. Você vai fazer a venda com o mínimo de perca possível, porque você só vai fazer dependendo de quanto você vai vender. Não é isso? Então, eu te aconselho você começar a primeiro ver se seu cliente vai ter aceitação do teu produto, para depois você fazer investimento.
E por mais que... E outra coisa que é muito bom disso, você começando bem por baixo mesmo, você vai... Com essas vendas, além de você... Que provavelmente vai dar certo, né? Desejo que dê muito certo. Com essas próprias vendas, a lucratividade desse primeiro negócio, você vai criar o capital para fazer o segundo. Aí, aí no segundo que você vai alugar comércio, ou na sua própria casa, depende do que você tem, o que você dispõe de ponto. E você vai pegar aquela própria clientela que você fazia a própria venda e vai trazer para dentro do teu comércio. Você vai trazer o cliente para a tua porta. Os que não quiserem comprar, você continua com a mesma serviço de marmitaria, que você não precisa parar uma coisa para começar a outra, e continuar com os dois negócios movimentando. Tá bom? Espero ter esclarecido aí. Beleza, valeu, Marlene. Obrigado pela participação. Vamos ouvir aqui o nosso amigo, o doutor da roça, doutor Fernando Batista. Bom dia, doutor Fernando, fica à vontade. Fala, Moral, bom dia, beleza? Doutor da roça aqui do outro lado. Estou acompanhando aqui a live, está muito bacana. Parabéns aí, você mais uma vez, por estar sempre trazendo a galera aí da nossa região, dando essa oportunidade. Parabéns aí para Lucas, que está à frente aí da entrevista hoje. E, cara, é o seguinte, não sei se seria exatamente uma pergunta, mas uma certa afirmação também. Lucas, a gente se conheceu desde aqui da região e a gente se encontrou em São Paulo. Sei do potencial dele, sei o quanto que ele pode contribuir aqui para a nossa cidade também, com essa visão empreendedora que ele tem. Acho isso muito bacana. Também faço parte desse grupo de empreendedorismo, né? E a gente sabe que, no fundo, é muito mais difícil empreender em uma cidade pequena, mas a gente não vem só pelo capital, pelo retorno financeiro, e também pela história, pelo que a gente vai construir e pelo que a gente vai deixar de história para que outras pessoas venham depois da gente e dizer, olha, não depende do lugar, vai depender também da visão que você tem, do quanto você se entrega para aquilo e do quanto você quer ver a sua região crescer. E acho isso muito bacana, queria parabenizar aí vocês pela entrevista e tamo junto, qualquer dia eu vou voltar aí de novo, viu? Um abraço. Valeu, doutor Fernando, certeza, e o convite já está feito, viu? E aí, meu grande amigo, meu grande irmão, valeu mesmo pela pergunta aí. Eu acho que é uma pergunta e mais um adendo. É muito interessante isso que você falou, porque eu acredito, pelos critérios que a gente usa e o caráter que a gente tem, tanto você como eu, conhecendo você muito bem, a gente tem isso muito parecido. Não é só pelo dinheiro, não, às vezes não é só pela qualidade de vida que aqui dispõe também, mas sim pelo legado. Eu acho que o legado é uma coisa muito importante. Eu sempre sou um bom ouvinte quando eu converso com pessoas mais antigas, com meu próprio pai, com meu avô. Adoro sentar na alpendre da casa do meu avô para escutar as histórias. Esses dias meu avô estava falando de quando o pai dele construiu um açude, começou também na parte do comércio. Isso a gente está falando de 73, 60 e alguma coisa, ele estava falando para mim. E é legado. Meu avô tem isso. Meu avô hoje, tem gente na própria cidade que nem me conhece, a grande maioria sim, mas quem não me conhece, que é a galera mais antiga também, só preciso falar que eu sou neto de Mundim Valença, que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe quem é. E é justamente isso, é um legado que a gente deixa. Ainda mais para uma cidade pequena assim, a cidade de pequeno porte, eu acho que é muito interessante você pensar na tua imagem, que é uma coisa que você entende muito. Às vezes eu vou no teu escritório, a gente senta, a gente conversa por horas, justamente isso. Você fica falando muito de eu começar a empreender mais dentro dos negócios digitais e tudo mais, usar as redes sociais a meu favor. Eu sou um pouco preguiçoso para essa situação, porque eu sou mais mão na massa ali, por mais que eu me dê muito bem com as redes. Mas é justamente isso, Fernando. Eu acho que é interessantíssimo esse ponto que você colocou, que o legado, uma coisa muito interessante. O que você vai dizer para que os outros falem de você lá na frente? Qual o legado que você vai deixar para trás? Você foi uma boa pessoa, não só em relação a caráter e ter um coração bom, mas o que você fez para colaborar com a tua sociedade, com o meio que você vive hoje e com a população de uma cidade de pequeno porte como a gente tem hoje aqui.
legado, eu acho que é um dos pontos também que a gente precisa ver e uma meta que a gente precisa abordar muito mais. Beleza. Lucas, a internet, sabemos que a internet é essencial hoje para qualquer empreendimento. Mas você vê algum ponto negativo também nas redes sociais para o empreendedor? Poucos. Eu acho que as redes sociais vieram justamente para globalizar, né? Um grande exemplo é a nossa cidade aqui, porque eu acho que antes de a gente ter essa globalização dentro da internet, das redes sociais, a gente era meio ilhado, né? A cidade maior que a cidade satélite que a gente tem aqui, uma das maiores é Souza, outra Cajazeiras, são 2 polos comerciais que a gente tem próximo. E para resolver qualquer situação, a gente tinha que se deslocar 26 quilômetros, 43 quilômetros. Às vezes, pessoas que nem têm transporte para fazer tudo isso. E eu digo por mim mesmo, eu voltei a morar no sítio com a minha mãe, porque eu acho lá muito mais tranquilo, tem uma qualidade de vida melhor. E mesmo assim, eu tenho que me deslocar todos os dias para a cidade, são 12 quilômetros, e agora com essas chuvas é muito complicado chegar aqui. Mesmo assim, eu sempre tenho que trazer uma muda de roupa para me trocar na cidade, porque eu já venho todo melado de lama, porque eu gosto de vir de moto e tal. Então, eu acho que o único ponto negativo dentro das redes sociais é o mau uso em relação a você explorar não a parte comercial, e sim a pessoal. A partir do momento que você mistura o teu pessoal ali com o comercial, você se complica um pouco. Você ter, não sei, um cliente que não paga você direito, você faz uma cobrança em rede social, um post, um comentário numa foto. E, gente, por incrível que pareça, isso acontece, eu já vi. Sem falar nos fake também, né, Lucas? Que às vezes você tá lá com o seu comércio bem legalzinho, divulgando seus produtos no seu perfil do Instagram, e uma pessoa hackeia seu Instagram e já coloca preços diferentes. Acontece, já aconteceu já. Não, boa, você é um ótimo exemplo, eu nem me atentei a isso. Realmente é uma coisa que a gente tem que se atentar. Até um exemplo aqui de uma blogueira de Souza, muito conhecida. Não vou falar o nome dela não para não dar crédito a ela. Ela trabalha muito mais nas redes sociais, muito mais com divulgação, ganha muito mais dinheiro com isso e teve seu Instagram hackeado, teve um maior problema, dor de cabeça, mas pessoas que são próximas delas, porque eu não sou, disseram que rápido ela conseguiu recuperar e tudo mais, mas também teve que desembolsar uma grana para conseguir. Então também é complicado isso. Beleza, antes dessa coisa, vamos ouvir aqui o áudio do professor Raimundo, lá de Souza, na minha Paraíba. Raimundo, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu caro amigo e colega Elifran. Bom dia, Lucas, o convidado do programa de hoje, o programa Elifran Moral. Um bom dia especial também, Elifran, a todos os seus ouvintes, aos seus maravilhosos e especiais ouvintes, aos ouvintes do programa Elifran Moral. A minha pergunta, Elifran, falando sobre o tema empreendedorismo, envolve os jovens, visto que os jovens hoje em dia têm uma facilidade gigantesca de acesso à educação, visto que a nossa educação hoje se tornou universal. Associado a isso, a facilidade da educação, os meios de comunicação que os jovens hoje em dia também têm acesso, Elifran, a celular, tablet, notebook, associado às redes sociais, e a facilidade para acesso é gigantesca. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras. A pergunta para Lucas é a seguinte: Lucas, para esses jovens de hoje, que a gente sabe que eles têm um futuro nas mãos, qual é a dica que você dá para aquele jovem que quer começar a empreender utilizando apenas aquele celular que ele tem, apenas aquele tablet que ele tem com a internet, utilizando as redes sociais, fazendo essa ponte para quem sabe ele possa ter um futuro no meio do empreendedorismo? Portanto, essa é a minha pergunta, essa é a minha participação. Desejo a todos um bom dia e feliz sábado. Um abraço, professor Raimundo Nonato. Bom dia, professor Raimundo. Cara, parabéns pela profissão, primeiramente. Eu tenho alguns professores na família, uma tia que leciona há 28 anos de História, uma irmã que também é formada em História e hoje é vice-diretora do Colégio Estadual daqui da cidade. Então eu tenho um carinho, já lecionei também, palestrante, então eu tenho um carinho por quem leciona, para quem consegue passar
o que você aprendeu para outras pessoas. Professor Raimundo, qual que seria o primeiro adendo para os jovens em relação a isso? É pensarem mais no futuro. Por mais que seja uma questão muito mais cultural, assim, e questão de que os pais também, de educação, que os pais precisam passar isso para o filho, para ele se atentar, para ele não perder muito tempo. Quanto mais rápido ele se estabilizar na vida financeira, melhor vai ser o futuro dele. E hoje, como você deve saber, a galerinha tá preocupada com outras coisas, com coisas mais supérfluas, como tem uma rede que eu obviamente não falo mal dela, eu não uso porque não é muito a minha vibe, que é o TikTok, mas a galera tá ligada nos vídeos ali tão nada a ver, que acaba o algoritmo transformando a tua rede social num vício. As minhas redes, por exemplo, por eu trabalhar com coquetelaria há muito tempo, por eu gostar de bar e empreendedorismo, meu Instagram, por exemplo, o algoritmo do meu Instagram só me envia esse tipo de vídeo. Óbvio, aparecem umas coisinhas aqui e acolá de questão de humor e tal, porque ninguém é de ferro, mas eu não sou só voltado àquilo. O meu é muito mais voltado à parte de aprender do que de passar o tempo. E eu acho que, para quem tem... Eu vou até dar um exemplo que hoje está sendo muito usado nas redes. Se chama Dropship. Dropship não é nada mais do que uma loja virtual que você pode abrir em qualquer plataforma, como Shopee, AliExpress, Americanas, eram apenas lojas de departamento e hoje viraram um comércio muito maior online do que físico. O dropship ele trabalha da seguinte forma: você não precisa de estoque, você não precisa do produto, você não precisa do dinheiro para ser investido, você não precisa de nada. Você só precisa de vontade e um celular. Como o dropship funciona? Você abre uma loja numa determinada plataforma, Shopee, por exemplo. Eu pego um produto que esteja em alta, divulgo aquele produto mesmo sem ter, faço a compra do produto com o endereço do cliente que precisa receber e só faço o intermédio. Eu ganho esse dinheiro, obviamente colocando acima do preço que eu comprei o produto, ganho esse dinheiro sem precisar ter o produto. O produto já vai direto pelos correios para o meu cliente, sem precisar eu nem colocar a mão nele. Eu faço tudo online. Então, é uma dica aí de investimento para quem quer se aprofundar aí, dropshipping. Drop, se eu não me engano, se só letra D-R-O-P-I-G, shipping, S-H-I-P-P-I-N-G. Quem quiser investir nessa área aí, que também tá em alta, eu acho que alguém já deve ter visto algum vídeo do tipo, alguém falando dropshipping, o que é dropshipping. Uma coisa que está muito em alta e você não precisa de capital algum. Você não precisa de produto, você não precisa de nada. Só precisa do seu tempo e sua vontade. Beleza. Lucas, já que você é um mestre no coquetel, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa outra profissão sua, né? Já que você é professor e eu vejo falar muito bem de você com relação aos drinks que você prepara aí. Tanto preparou muitos lá no Espaço 3, como também você preparou você passou um período também trabalhando, não sei se era direto ou indiretamente, lá no Cateto, foi isso? Isso. Fala um pouquinho pra gente aí, Lucas. Falo. A coquetelaria entrou na minha vida como uma forma de ganhar dinheiro em São Paulo, e paga muito bem, diga-se de passagem, obrigado. Mas virou uma paixão, virou um amor. Eu entrei na parte da coquetelaria, para você ter uma ideia, eu peguei tanto amor pela coisa que eu comecei como barback, que é o cara que ajuda o bartender, é o cara que entrega no sentido figurado, é o cara que estoca as bebidas e o cara que entrega a latinha de bebida pro bartender. Então ele é o entregador. Comecei como barback, com 3 meses virei bartender, com 6 meses assumi a casa como chefe de bar. Com mais 3 meses assumi a casa como gerente. Em menos de um ano eu tive esse trampolim dentro da casa, porque viram meu potencial, viram a paixão que eu tinha. A primeira casa que eu atuei dessa forma foi o Zé Carniceria em São Paulo, uma casa muito bem vista, onde a gente recebeu Mano Brown, Dexter, Supla, o Taigo do Maneva. Então, para vocês verem o tamanho da casa.
E essa parte de coquetelaria acabou virando uma profissão paixão. Eu lecionei na parte de mixologia, porque eu fiz os cursos até chegar nisso. Eu sou mixólogo, eu tenho experiência com cachaça, sou sommelier de vinhos também, pela Malbec. Então, eu tenho um vasto conhecimento em relação a bebidas e destilados no geral. Com isso, e trabalhando já na área há muito tempo, eu comecei a palestrar. Palestrei para Cruzeiro do Sul algumas vezes, por intermédio de alguns amigos que estudavam lá. E lecionei. E quando eu vim para cá, eu vi uma grande necessidade de investimento disso aqui. Eu vi uma área que não era explorada. Abri o negócio que eu queria e, obviamente, já introduzi esse tipo de situação dentro do negócio, que foi a parte da coquetelaria e tudo mais. Foi um sucesso, graças a Deus. Ainda tem uma empresa voltada a isso, que é a Fox Drinks, que é mais para a parte de bar ao ar livre, onde a gente atende a casamentos, atende a festas em geral. E, inclusive, vai estar amanhã no nosso torneio. E na parte de consultoria, que foi o que você me perguntou em relação ao Catete, fiz a consultoria de 6 meses com o Catete, porque eles haviam uma necessidade de introdução do conhecimento da parte da coquetelaria e treinamento da galera de garçom. Fiz o treinamento da galera de garçom, já para eles entenderem o que é a harmonização de vinhos com comida, a harmonização de comida com os drinks. Treinei a questão de boa postura ética no trabalho, etc. Vestimentas, isso engloba tudo. E fiz a cartela de drinks. Criei a cartela de drinks do zero do Catete. Que são, se eu não me engano, a gente está com 12 drinks de criação, todos assinados por mim. São drinks que só tem no Catete, foram criados do zero. Quando a gente fala assim, drinks de criação, é um drink que veio do zero. Ele não pegou interferência de nada. Quando a gente tem uma caipirinha, por exemplo, a base da caipirinha, açúcar, limão, gelo e cachaça. Isso é uma caipirinha de base. Se eu vou fazer uma releitura, eu mudo, sei lá, em vez de usar açúcar, eu uso mel. E os drinks que tem no Catete foram basicamente tirados do zero. Tanto que levaram nomes voltados à casa. E a casa, graças a Deus, teve um boom de vendas também logo no começo. A galera aceitou muito bem a questão de drinks. Convido a todos a ir ao Catete para provar lá essa cartela de drinks ótima, que é na minha parte de criação. Diga-se de passagem, eu mando bem. E ficou muito bom os drinks de lá. Todas as pessoas que vêm, que meu nome e minha assinatura está atrás do cardápio, já mandam mensagem, já dizem que provaram e aprovaram os drinks. Então, convido a todos para ir lá. Sabe que fica tipo até uma propaganda, né? Sim, é um legado. Na própria live que eu fiz com meu sócio, um amigo meu que estudou comigo no IFPB de São Gonçalo, 10 anos atrás, que é o Jeová Rafael, já mandou mensagem falando que já tinha vindo em São Gonçalo, provado nos drinks que eu criei, e já me acompanhava há muito tempo e falou que vai abrir um negócio agora no Ceará, em Palmirim ou em Barro. Eu não lembro bem, viu, Jeová? Desculpa se você estiver ouvindo. Vai abrir um negócio, um restaurante voltado já a essa questão de drinks, um barzinho meio pub, e já me chamou para fazer consultoria lá. Então, meio que a gente se divulga e como o Fernando, que a gente falou da questão do Fernando também, a gente deixa um legado para trás. Certeza. Vamos ouvir aqui, minha amiga Marlene mandou mais um áudio só para agradecer. Valeu, Marlene, lá do Rio de Janeiro. Bom dia mais uma vez, Elifran, para você e toda a sua galerinha aí. Parabéns pelo programa, seu programa nota 10. Parabéns para você e para todos aí. Principalmente pelo palestrante de hoje, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês. Um bom dia, um feliz sábado. Valeu, Marlene. Lucas, já a gente partindo aqui para nossa reta final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse também um pouquinho do seu novo empreendimento, né? Que a gente vê especulações aí, né? Pela cidade, diz que vem aí um grande empreendimento. Diz que é coisa pra frente, viu, galerinha? Rapaz, novo empreendimento de Lucas Andrelini. Então deixa ele à vontade para ele falar sobre a choperia que vem aí num futuro próximo, né, Lucas?
Espero eu que seja muito próximo. Então, a questão do empreendimento eu não posso falar muita coisa e tal, também porque eu não posso entregar o jogo e a chave do negócio, né? Mas garanto a vocês que como o Espaço 3 era uma coisa que ninguém tinha visto na cidade ainda, algo inovador, a choperia vai ser também. Acho que umas coisas que eu posso soltar é que será no primeiro andar do prédio, em frente ao posto de gasolina. O posto de gasolina como é o nome do posto? Ferreirão. Em frente do posto de gasolina Ferreirão, será no primeiro andar. Será uma área totalmente aberta, eu vou tentar trazer o mesmo atendimento e a mesma lógica que eu trazia do Espaço 3, só que com upgrade, obviamente. E vai ser um negócio assim mais casual, mais bonitinho, mais preparado. Já tem nome já em mente, não, né? Tenho. Soltar. Tenho até logo. Já tem logo, já. Vai soltar em breve. Eu só não vou divulgar. Tem muita gente me pedindo, qual que é o nome? Algumas pessoas próximas sabem, mostrei assim, mas já pedi total sigilo, pelo amor de Deus, porque, querendo ou não, a gente não pode deixar o negócio para que outros façam da mesma forma, né? Com certeza. Lucas, tem mais um aqui que eu queria fazer para você e não acabei esquecendo aqui, mas como fazer uma análise no mercado no qual você quer empreender? Boa. O primeiro é o reconhecimento de persona. É você entender qual cliente e público você vai atender. Outra análise de mercado é concorrência. É você saber quais são seus concorrentes, qual basicamente é o número de vendas que tem de determinado produto na cidade. Tem alguns dados que eu não sei se dentro do Google já tem dados de cidades pequenas como essa, mas em São Paulo a gente usa de que forma? A gente consegue saber quantos comércios tem, qual é mais ou menos a venda não fala em valor, a venda em produto, e você consegue meio que se basear se você consegue se encaixar em determinado mercado. Mas tudo parte do reconhecimento de persona, você entender qual é o teu cliente, você entender qual é o teu mercado, você estudar sobre ele, óbvio, você saber o que você está lidando ali, o que você vai fazer, e analisar a tua concorrência. Quando eu era muito falar disso no começo, que é uma temática que eu e meu sócio a gente aborda muito, que é o que é o empreendedorismo, o que é o empreendedor. Não é nada mais do que a solução de problemas. É você analisar o problema que tem naquela cidade ou a falta de alguma coisa e você suprir, você estudar para saber qual que é a falta, você saber fazer o teu plano de negócio acontecer em cima daquela falta e fazer com que ele renda algo para você. Exemplo, Nazarezinho ainda não tinha nenhum barzinho que tinha serviço de coquetelaria. Ninguém vendia drinks aqui. Eu vi a falta, sabia solucionar a falta e soube lidar com isso até o tempo que eu fiquei como dono. Então é você meio que entender o teu mercado, entender as dores do mercado, qual o problema, o que falta, o que eu posso agregar, o que eu posso trazer de novidade, de inovação. E conseguir fazer com que aquilo gire dentro da tua cidade. Beleza. Lucas, eu quero só agradecer a você mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá bom? Vim bater esse papo com a gente. Eu costumo dizer que aqui o nosso programa nem é um podcast, porque é um programa de rádio, e também não é uma entrevista, é um bate-papo informativo, né? Isso como foi esse que a gente teve hoje. Então eu quero que você deixe uma mensagem aí para os jovens que têm vontade, que sonham em montar o seu próprio negócio, seu empreendimento. Qual a mensagem que você deixa para eles? Agradecer também, primeiramente, ao convite. Estou aberto a novos convites, caso você queira, para a gente abordar outros pontos. Tanto por parte da minha formação acadêmica, como parte da minha experiência em São Paulo, com o que eu trabalho e meus empreendimentos. Obviamente, estou à disposição quando você quiser, a gente vê direitinho nossas datas. Com certeza. Além de um empreendedor também que você é, dentro da área, dentro do que você atua, você é um grande amigo, desde a época que a gente estudou junto. O que eu tenho para... Sim, mas vou cortar ele aqui, galera, e vou deixar para ele dar esse compromisso gravado aqui. Quando você tiver tudo pronto para você
abrir o seu comércio lá, seu novo empreendimento, você vir aqui, viu? Fazer a divulgação oficial aqui, beleza? Não tenha dúvidas. E com certeza, antecipadamente, já desejar boa sorte para você, que você é um cara jovem, talentoso e merece tudo de bom na vida, beleza, cara? Muito obrigado. Não, quando tiver, com certeza eu vou entrar em contato com você para eu mesmo, pessoalmente, vir aqui fazer a divulgação, falar um pouco do empreendimento, que a gente vai ter de novidade e tudo mais. A dica que eu dou para o jovem empreendedor de hoje é independência. Eu, quando conquistei a minha independência, para mim foi desfragmentar minha cabeça. Foi uma coisa assim que eu nunca mais deixei de ter na minha vida. O que é independência? É financeira? Não é só isso. Também conta, mas você querer ter a vontade de você ter um negócio próprio, de você querer andar com as próprias pernas. Hoje os jovens são muito dependentes dos pais e meio que acabou aquela coisa de eu não vou trabalhar muito novo porque meus pais me sustentam até onde eu quiser e só vou procurar isso quando eu tiver necessidade. Não, mano. Corra atrás do que é teu antes de qualquer outra pessoa falar, antes de alguém te dar um conselho, antes de seus pais pegarem no seu pé. Vá atrás, corra atrás, faça o teu negócio com o que você gosta de trabalhar. O que dá para mim empreender? O que eu consigo fazer a minha catraca, a minha engrenagem girar? Quando você entender como isso funciona, lhe garanto que isso vai entrar na sua cabeça e nunca mais vai querer sair. Depois que você conquistar a sua independência, seja ela psicológica, mental, financeira, você nunca mais vai querer outra coisa para a tua vida. Então, busque sempre uma evolução pessoal, mental e profissional. E acadêmica também, né? Isso é muito importante. Você conseguindo conciliar tudo isso, você vai conseguir chegar onde você quiser. Eu costumo dizer que tem aquela famosa frase, o céu é o limite. Eu costumo dizer que nem o céu é o limite para quem quer alguma coisa. Beleza, galerinha. Tem uma turma boa aí, Lucas, que estão assistindo a gente aí. Dá uma olhadinha no teu celular aí, que eu mandei para tua mensagem. E a gente também agradece a vocês todos que estão ligadinhos aqui na nossa live. Esse vídeo vai ficar disponível lá no nosso canal, tá bom, galerinha? E agradeço também a quem está compartilhando a live aqui no Facebook. Só agradecer aí a todos que estão na audiência. Queria agradecer aos ouvintes, alguns que participaram e outros que não, mas todos que ouviram, todos que dedicaram o seu tempo para escutar um pouquinho o que é empreender, o que é tirar suas dúvidas em relação a isso. Um alô para Júnior Monteiro, grande amigo, Gilson Silva, Grazi Gomes, José Diniz, Vânia, Daniela e Pedro Bala. Obrigado a todos. Se quiserem tirar alguma dúvida ou tiverem alguma coisa a perguntar a mais do pós-programa, estou nas redes sociais. Não vou divulgar meu número para também não virar bagunça, mas estou no meu Instagram. Meu Instagram é Lucas Andrelino, tudo junto. No Andrelino no final são 2 Os, você logo vai achar. Se quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, pode mandar no direct que eu respondo logo que eu conseguir. Muito obrigado a todos. Valeu, galerinha. Eu vou do intervalo comercial e volto já já para encerrar o programa, tá bom? Não sai daí. Um evento ou quer divulgar sua empresa?